Viva, sejam muito bem-vindos. Académico e político, é um dos grandes especialistas em temas europeus em Portugal. É professor de Direito Europeu e Direito Constitucional no Instituto Universitário Europeu, em Florença, onde é diretor do programa de Global Governance. Já esteve também no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mas é conhecido do grande público como antigo ministro do governo de Pedro Passos Coelho. Foi ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, teve a tutela da comunicação social, do desenvolvimento regional e das autarquias locais. A nível internacional passou também pelo Comitê de Governação da FIFA, de onde saiu com duras críticas à Federação Internacional de Futebol. Foi distinguido por Jorge Sampaio como comentador da Ordem de Santiago da Espada. O convidado de hoje do TDM Entrevista é Miguel Poiares Maduro. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Não podemos deixar de começar por uma análise a estas eleições europeias. O mapa político alterou-se. Pela primeira vez, socialistas e conservadores deixam de ter em conjunto maioria no Parlamento Europeu. Os liberais passam a ser a terceira força política em Bruxelas. Verdes e eurocéticos têm um reforço das posições no Parlamento. Que leitura é que faz deste novo quadro político na Europa? Eu acho que há uma leitura importante a fazer, que é: confirmou-se a expectativa de um Parlamento Europeu mais fragmentado, ou seja, uma maior dispersão de votos entre diferentes partidos políticos, o crescimento e o aparecimento de novos partidos políticos, mas aquilo que também é interessante ao mesmo tempo é que, por um lado, se bem que tenha havido algum crescimento dos partidos políticos populistas soberanistas, ou seja, anti-europeus, esse crescimento não foi tão grande como aquilo que alguns antecipavam e, por outro lado... Crescimento de cerca de 5%. Sim. E, por outro lado, o que me parece extraordinariamente interessante também é que houve um crescimento também de partidos políticos que assumiram uma agenda política claramente pró-europeia. Alguns dos partidos liberais na Europa, os verdes, os próprios verdes, são partidos que ganharam uma dimensão nova e, sobretudo, porque passaram a ser partidos, nos casos de maior sucesso, que abandonaram uma lógica apenas centrada no tema do ambiente, embora continuem a fazer disso uma das suas bandeiras principais, mas assumiram também uma agenda claramente pró-europeia, até porque percebem que temas como esse, da alteração climática, só podem ser tratados a nível europeu. E, portanto, na globalidade, aquilo que eu acho que estamos a assistir é uma perda de influência dos partidos tradicionais, por dificuldade destes partidos tradicionais se ajustarem àquilo que são as novas fronteiras políticas, as novas formas de identificação política e os novos temas políticos com que os cidadãos se reconhecem. E a dificuldade dos partidos tradicionais leva a que estes partidos estejam a perder influência, até porque, em boa parte, o seu eleitorado é um eleitorado que sociologicamente se divide em alguns desses temas, e ao aparecimento de novos partidos políticos que assumem claramente essas bandeiras, as bandeiras que estão ligadas a essas novas formas de identificação política. Antes de irmos aos eurocéticos, os verdes e os liberais cresceram à custa de quem, digamos assim? Eu acho que cresceram, tal como os populistas, à custa sobretudo dos partidos tradicionais do sistema, e daí a perda de votos e a perda de mandatos. Mas os verdes à custa dos socialistas, por exemplo, os verdes à custa dos socialistas e os liberais à custa dos conservadores? Nós não temos nenhuma forma de apurar isso, claro, em concreto, não sabemos o voto das pessoas. Eu acho que boa parte dessa perda de votos e dessa transferência de votos é transversal aos diferentes partidos, precisamente por aquilo que dizia anteriormente, ou seja, o eleitorado clássico, tradicional, sociológico dos partidos de centro-direita e centro-esquerda, muito deles está dividido quanto ao que são os novos temas políticos. E, portanto, parte vai para os populismos de esquerda, parte vai para os populismos de direita, parte ainda vai para novos partidos políticos que assumem claramente uma agenda europeia, porque entendem que estes novos temas que preocupam as pessoas exigem a continuação e o aprofundamento do processo de integração europeia e não o colocar em causa desse processo. Esta mudança de ciclo político começa agora, com as eleições, mas vai prolongar-se durante algum tempo. Os liberais poderão entender-se mais facilmente com os conservadores ou com os socialistas? Não, eu acho que vai ser necessária uma coligação entre os três. Ou seja, nós muito provavelmente vamos ter, embora não exclua que os verdes não possam vir a ter um papel aí importante, mas acho que vamos ter, sobretudo, e não excluo até uma reconfiguração dos grupos políticos europeus, ou seja, com alguns partidos que
pertencem ao PPE, por exemplo, a saírem, alguns deles, como por exemplo o partido do Sr. Orbán na Hungria, Sim. pode perfeitamente passar para o movimento político de Salvini. Que, diz ele, Salvini, o grupo político que quer fundar, liderar, poderá ter mais de 100 deputados, acredita? Eurodeputados. Vamos ver, eu acho que numa fase inicial ele pode ter algum sucesso. Acho é que esse sucesso vai ser temporário, porque aquilo que une esses vários movimentos populistas, de cariz ao mesmo tempo profundamente soberanista e, portanto, de cariz profundamente nacional, é apenas aquilo que os une do ponto de vista negativo, ou seja, a oposição à Europa, ao processo de integração europeia. Depois, dentro da Europa, eles, no fundo, têm profundas tensões entre eles, porque aquilo que o Sr. Salvini quer, é verdade, por um lado, quer mais fronteiras no exterior da Europa relativamente aos imigrantes, mas depois quer mais solidariedade da Europa na distribuição do esforço de acolhimento dos imigrantes que chegam à Itália. E quem é o político na Europa mais tem resistido a exprimir essa solidariedade? O Sr. Orbán. Portanto, isso é, desde logo, um exemplo que demonstra como facilmente essa mesma lógica soberanista e nacionalista os vai colocar rapidamente em conflito. E, portanto, eu acho que é possível que eles, numa fase inicial, essa coligação negativa possa funcionar, mas que, num segundo momento, as tensões e as fraturas vão começar a surgir. Mas, como dizia antes, penso que o que vai acontecer é que os liberais-democratas, em conjunto com o movimento em marcha do presidente Macron, eventualmente os cidadãos espanhóis, com o Partido Popular Europeu e com o Partido Socialista, vão fazer uma grande coligação e os principais cargos políticos na União Europeia, as posições políticas na União Europeia, vão ser distribuídas à luz dessa grande coligação. Mas isto não significa que não venhamos a ter, e penso que essa coligação não será muito difícil de ser constituída. O que não significa que não venhamos a ter dificuldades muito grandes numa ou outra dessas posições e, sobretudo, na composição da Comissão. Porquê? Porque isso exige, desde logo, um acordo no Conselho e exige também que cada Estado, no meio, designe comissários para essa Comissão. Ora, é muito provável que, tendo nós, neste momento, já partidos populistas que estão no governo, e lideram governos na Europa, Itália, Hungria, são dois exemplos, Polónia é outro exemplo. E que ganharam agora as eleições? E que, ainda por cima, saíram reforçados em vários desses casos destas eleições, que eles vão propor comissários que serão dificilmente aceitáveis para os outros Estados-membros e para a maioria do Parlamento. E, sobretudo, não podemos esquecer que os comissários europeus são designados pelos governos nacionais, mas têm de ser aprovados por todo o Parlamento. E, portanto, nós provavelmente vamos ter aí uma tensão muito grande entre os populistas de um lado e essa maioria parlamentar pró-europeia, porque eu não excluo que eles não provoquem essa maioria propondo nomes para a Comissão Europeia que serão dificilmente aceitáveis para essa maioria moderada e que vai do centro-direita ao centro-esquerda na Europa. E em relação à própria presidência da Comissão, como é que vê o posicionamento dos vários candidatos, que já são conhecidos, das maiores famílias políticas? Quem é que acha que está em melhores condições neste contexto? Não é claro que aquilo que aconteceu nas últimas eleições, ou seja, que o candidato que tinha sido apoiado pelo grupo político que depois teve maior expressão no Parlamento Europeu, que foi o PPE, e que era o Sr. Juncker, venha a ser o próximo Presidente da Comissão Europeia. Se acontecesse o mesmo agora, seria o Sr. Weber. Foi o candidato apoiado pelo Partido Popular Europeu. Mas não é claro porque a exigência de uma maioria muito alargada no Parlamento Europeu, que envolve estes diferentes grupos políticos, vai levar necessariamente a uma negociação e a um equilíbrio e uma distribuição dessas posições entre esses grupos políticos. Mas, independentemente dos nomes, considera mais provável, ou não, pergunto-lhe, que seja o próximo Presidente da Comissão seja também do PPE, uma vez que foi o partido mais votado? Vai depender de quem vier a ser também o Presidente do Conselho. Acho que os dois nomes não vão ser do PPE. O PPE tem, neste momento, muito menos peso no Parlamento do que tinha antes. Perdeu cerca de 40 eurodeputados? Sim. A mesma coisa se pode dizer dos socialistas? Os socialistas, sim, ambos perderam, como disse, os partidos tradicionais, ambos perderam. E vai depender muito da questão dos nomes, indiretamente. Porquê?
porque eu não acredito que a Alemanha, ainda mais sendo o Sr. Weber da CSU, e portanto um subpartido dentro da CDU, que é o partido da Sra. Merkel, mas muito influente, e que a Sra. Merkel e os restantes membros da CDU não se podem permitir de entrar em litígio. Portanto, eu não vejo concebível que não há grande apoio para o Sr. Weber nos outros grupos políticos europeus e nos chefes de governo que pertencem a estes grupos políticos, como o Sr. Macron, por exemplo. Sim. E mesmo dentro da família europeia também não é um nome assim tão consensual como isso. Diria que não é um nome que tenha entusiasmado muito o PPE. Se calhar Timmermans é mais consensual nos socialistas, por exemplo. Uma das soluções possíveis pode ser o Sr. Timmermans, mas nesse caso há que ter um nome muito forte para Presidente do Conselho e mais, do meu ponto de vista, não vejo como é que a Alemanha, tendo o candidato mais votado do PPE, pode simplesmente abdicar de ter uma posição. E, portanto, para a CDU conseguir abdicar disso, eu só vejo isso possível se a Alemanha obtiver em compensação, ou o Banco Central Europeu, que creio que, digamos, do meu ponto de vista, não seria mesmo desejável, até porque o candidato alemão é alguém extraordinariamente ortodoxo e que corria o risco de reverter esta política atual do Banco Central Europeu, que tem sido fundamental para um país como Portugal, e se nós perdêssemos essa política, acho que estaríamos de novo, infelizmente, numa situação muito frágil. Mas, portanto, e acho que muitos outros países não querem um alemão à frente do Banco Central Europeu, portanto, a alternativa seria o Conselho. Portanto, eu acho que tudo se joga em conseguir convencer, se for o Conselho, quem será? A Sra. Merkel. Portanto, eu acho que tudo se joga em conseguir convencer a Sra. Merkel a ser Presidente do Conselho. Se a Sra. Merkel for aceitar ser Presidente do Conselho, então a presidência da Comissão pode ir ou para os socialistas ou para os liberais-democratas, e, portanto, eu diria que poderia ir para o Sr. Timmermans ou a comissária Wallström, da atual política de concorrência, também alguém muito prestigiado e da área liberal-democrata. A alternativa para Presidente da Comissão na área do PPE é o Sr. Barnier, que tem liderado as negociações para o Brexit. Mas, de novo, eu não vejo como é que isso possa acontecer neste momento, porque significa que o PPE não poderia depois ser ninguém do PPE no Conselho, por exemplo, e nesse caso significa que simplesmente que a Alemanha iria abdicar de uma dessas posições. Eu não vejo isso a acontecer. Posso estar enganado. Falou do Brexit. Que implicações é que estes resultados têm neste processo negocial muito complexo? Nigel Farage lidera o partido mais votado, o partido do Brexit. O que é que isto quer dizer para o que vem aí? Eu acho que o partido do Brexit ganhou as eleições, mas o Brexit não ganhou as eleições. Explico porquê. Porque se nós olharmos, deixemos de lado os conservadores e os trabalhistas, por exemplo. Mesmo se os trabalhistas, em grande medida, até apoiariam o Remain, portanto são contrários ao Brexit, mas são seguramente contrários ao hard Brexit. E agora Corbyn já tem uma posição mais clara de defesa de um segundo referendo. Exatamente. E portanto até temos isso, mas mesmo deixando de lado os trabalhistas, basta juntar os votos dos liberais-democratas, dos verdes e do Partido da Mudança, do Change, que defenderam claramente não apenas um segundo referendo, mas a permanência do Reino Unido, para esses votos serem superiores aos dos votos do partido do Brexit. E, portanto, se nós fizermos essa leitura das eleições, as forças políticas que claramente defendem a permanência tiveram mais votos que as forças políticas que claramente defendem a saída. E depois temos no meio os conservadores, que sofreram imenso, porque creio que grande parte, mesmo os votos que provavelmente ficaram dos conservadores, são votos pelo menos a favor de um soft Brexit, não de um hard Brexit. E, portanto, acho que é claro destas eleições que não há uma maioria no Reino Unido para um hard Brexit, de forma nenhuma. Do meu ponto de vista, até é provavelmente claro que neste momento a maioria já é favorável à permanência, mas seguramente que a maioria é favorável a um segundo referendo. Dito isto, estas eleições por si só não dão um mandato político nessa matéria. E, portanto, vai depender muito de quem vier a ser o novo primeiro-ministro conservador. Um partido que foi castigado nas urnas. Um partido que foi castigado e que como perdeu o seu eleitorado para os hard Brexiteers, para o partido do Brexit, e não para a maioria que votou a favor da permanência, é natural que, paradoxalmente, a leitura que faça é no sentido de reforçar o hard Brexit e ter uma posição ainda mais dura nas negociações de saída e na defesa de saída. O que é que eu acho que vai acontecer nesse contexto? Acho que vai acontecer que provavelmente vão eleger um líder mais duro,
quanto à saída do Reino Unido, mas que vai ser claro que esse líder não consegue ter uma maioria no Parlamento a favor de uma saída dura. Não conseguindo ter uma saída a favor, uma maioria parlamentar a favor de uma saída dura, provavelmente nós vamos ter uma fase inicial de maior conflito com a União Europeia, mas que depois se vai transformar na ausência dessa maioria parlamentar favorável ao hard Brexit, muito provavelmente, ou na realização de novas eleições legislativas e, portanto, uma nova maioria parlamentar com um mandato claro quanto ao que o Reino Unido deve fazer nesta matéria, ou então com um segundo referendo. Portanto, eu diria que as coisas vão piorar no que diz respeito ao Brexit no curto prazo, mas provavelmente irão melhorar no médio e longo prazo. Vamos ter de esperar para ver. Voltando ao global das eleições europeias, um dado a reter. Já agora, não excluiria que um primeiro-ministro mais duro britânico possa usar o papel que esse primeiro-ministro pode ter no contexto das escolhas dos próximos cargos políticos europeus para tentar dificultar essas escolhas, tentando obter em troca algo da União Europeia no âmbito do processo negocial do Brexit. Acho que isso pode ser um problema e um ruído e uma dificuldade adicional que vamos ter no curto prazo. Voltando então ao quadro geral destas eleições europeias, um dado a reter é o da afluência às urnas. Mais de metade do eleitorado europeu foi votar. Porquê é que acha que aconteceu desta vez? Foi o receio também das forças eurocéticas? Eu acho que aquilo que começámos a assistir é que, por um lado, houve claramente aquilo que já era a capacidade de mobilização que as forças populistas eurocéticas estavam a ter, foi agora também complementado por uma capacidade de mobilização desses novos partidos políticos e desses novos movimentos políticos que adotaram uma agenda claramente pró-europeia. E, portanto, passou a haver uma capacidade de mobilização também daqueles que defendem claramente o processo de integração europeia. E foi isso que se traduziu numa maior afluência às urnas, numa maior participação política, sendo claro que isso também ocorreu, e, por exemplo, por comparação com o caso português, nos países em que as eleições europeias foram mais sobre temas europeus e menos sobre temas nacionais. Ou seja, onde as eleições europeias foram mais genuinamente europeias, houve mais participação política. Onde isso não aconteceu, a taxa de abstenção foi maior. Numa outra entrevista afirmou que esta foi uma derrota para o PS em Portugal, mas foi um partido que aumentou o número de eurodeputados. Pela primeira vez um partido no governo aumentou a votação numas europeias. Em que sentido é que é uma derrota? Eu não afirmei que tinha sido uma derrota. O que eu disse, aliás, disse que tinha sido sobretudo uma derrota do partido a que eu pertenço, que é o PSD. Disse que tinha sido até uma vitória por pouquinho, mas que demonstrava que existia também uma grande insatisfação relativamente ao Partido Socialista. E que essa vitória de pouquinho se transformava numa vitória importante porque o PSD teve um resultado muito negativo. E, portanto, é pela diferença. O PS teve apenas mais 2% que aquele famoso resultado de pouquinho que o Dr. António Costa usou para colocar em causa a liderança do engenheiro António José Seguro. Portanto, 2% apenas de votos a mais, ou de percentagem superior a desse resultado tão criticado pelo Dr. António Costa, então. O que significa que a vitória, neste caso, paradoxalmente, aquilo que normalmente acontece, que são os governos que perdem as eleições para as oposições e não as oposições que as ganham, diz isso normalmente. Neste caso, acho que quase assistimos a uma oposição que acabou por perder as eleições e não um governo que verdadeiramente as ganhou, porque não há, ao mesmo tempo, uma expressão de grande satisfação do eleitorado com o Partido Socialista. Há um voto no PS em cada 33%. Sim, não, é um voto superior ao dos outros partidos e, portanto, o que eu digo, em termos relativos, agora há, claramente, o Partido Socialista também sofre, continua a sofrer, do mesmo problema que sofrem os partidos tradicionais e que sofre o PSD, por exemplo, de perda de adesão do eleitorado, porque o eleitorado já não tem confiança no atual sistema político, já não tem confiança nestes atores políticos, nem se revê nos temas que eles apresentam. E é por isso que eu acho que em si mesmo a votação do Partido Socialista, eu não nego que o Partido Socialista teve uma vitória substancial face ao PSD, mas como essa vitória em si mesmo, o resultado do Partido Socialista, não é nada de significativo, o que eu acho que isso significa é que há uma percentagem muito grande do eleitorado que está à procura e espera
uma proposta política alternativa. Em Portugal, ao contrário dos outros países europeus, em que essa insatisfação com os partidos tradicionais se exprimiu sobretudo através da votação noutros partidos políticos, em Portugal tem-se expresso sobretudo através do aumento da taxa de abstenção ou de taxas de abstenção muito elevadas. Daqui até às legislativas é a última oportunidade de Rui Rio à frente do PSD? Eu acho que a oportunidade não é só dele, a oportunidade é de todo o PSD, ou seja, todos aqueles que são do PSD, incluindo pessoas como eu, que neste momento não têm uma participação ativa em cargos no partido, têm de contribuir para que o partido consiga apresentar ao eleitorado uma proposta política alternativa. Foi isso que falhou nesta campanha? Eu acho que o que os resultados demonstram é que não conseguimos apresentar essa proposta de política alternativa de forma eficaz ao eleitorado. E eu acho que isso passa muito, e em primeiro lugar em Portugal, por nós agirmos ao nível daquilo que é a cultura política, a confiança no sistema político, nos atores políticos. E, portanto, acho que é uma proposta nós temos de trabalhar aquilo que está a montante, ou seja, nós temos más políticas públicas em Portugal, não conseguimos encontrar as soluções adequadas para os cidadãos, somos um país em que o salário médio é muito próximo do salário mínimo, somos um país que continua a ser dos mais desiguais na Europa, somos um dos países menos competitivos, somos um dos países em que, apesar do esforço que fizemos e termos recuperado imenso, neste momento, este ano, arriscamos de novo a ter um desequilíbrio externo, o primeiro nos últimos anos, que é algo que me preocupa imenso. É tão preocupante para o país voltar a ter um desequilíbrio externo do que ter déficits, é mais preocupante do que ter déficits, e, portanto, significa que não estamos a responder, ao contrário daquilo a mensagem que, por vezes, o Governo, sobretudo, procura poder passar, nós não estamos no caminho certo. E, portanto, pelo contrário, estamos a regressar a um padrão negativo e há uma série de indicadores da competitividade, do desequilíbrio externo, que são claros a esse respeito. Mas a economia está a crescer como não crescia há bastante tempo. Pouquíssimo. Para um país, se comparar com os outros países que saíram do programa de ajustamento, se comparar com o histórico de Portugal, sempre que saiu de um programa de ajustamento, nós, 2, 3 anos depois de saída de um programa de ajustamento, devíamos estar a crescer acima de 3%. Crescemos abaixo disso. E, aliás, fomos ultrapassados por vários países europeus. Fomos dos países que menos cresceu na Europa. Quando nós, com o endividamento que temos, com o ajustamento que fizemos, devíamos e necessitamos de crescer muito mais. E quando regressamos agora a uma situação de desequilíbrio externo, isso é extraordinariamente preocupante, significa que a nossa economia está a perder competitividade internacional de novo, quando tinha sido uma das grandes vitórias, um dos grandes sucessos que nós tivemos ao longo do processo de ajustamento. Mas o que eu acho é que para nós conseguirmos ter essas respostas, ter governos que ofereçam essas respostas aos portugueses, e todos esses dados macroeconómicos são relevantes para depois conseguir resolver os problemas sociais que o país tem. Ou seja, como eu dizia, um dos salários médios mais próximos do salário mínimo. Não é apenas o salário mínimo ser baixo, é que depois temos um salário médio no país que é muito próximo do salário mínimo. Uma desigualdade enorme. Para isso, nós conseguimos resolver isso, temos também de trabalhar a montante na nossa cultura política, no nosso sistema político, gerar confiança nisso. Isso implica reformas profundas de transparência, de garantias de integridade, de prevenção de conflitos de interesse no funcionamento do nosso sistema político, e eu acho que o PSD, acho que todo o país, mas é a responsabilidade do PSD, começar por apresentar como programa político alternativo uma reforma do sistema político que não é apenas uma reforma do sistema eleitoral. É uma reforma de prevenção de conflitos de interesse, de garantia de integridade, de garantia de que o sistema de financiamento dos partidos e da política é íntegro e garante renovação política, garante integridade, previne a corrupção no funcionamento da política. Todos esses aspectos são fundamentais. Essas questões serão também responsáveis por uma grande abstenção que houve nestas eleições, de quase 70% em Portugal. Mas como é que interpreta este não ir às urnas como, sobretudo, um gesto de protesto ou como uma indiferença? Que leitura é que faz? Eu acho que os políticos têm-se concentrado muito em fazer apelos ao voto, e a classe política, incluindo aqueles que não estão num ativo político, mas tiveram responsabilidades políticas como eu, se devem concentrar menos no apelo ao voto e mais em dar razões às pessoas para votar. Portanto, se as pessoas não vão votar é porque não veem razões para isso, e
porque não têm confiança naquilo que a política lhes oferece em Portugal neste momento. E acho que em Portugal, como disse, a insatisfação que também existe noutros países europeus com a política, talvez até felizmente não se exprime na canalização de votos para partidos populistas e para partidos radicais. Isso até é positivo. Mas exprime-se, no fundo, por uma enorme taxa de abstenção. É essa a leitura que todos nós devíamos fazer. Muito bem, vamos avançar. Não podemos também deixar de falar de futebol. Foi presidente do Comitê de Governação da FIFA. Quando saiu, deixou duras críticas e escreveu, inclusivamente, que a FIFA não estava preparada para um escrutínio independente e que de pouco servirá apanhar algumas maçãs podres se a árvore que as produz continuar de pé. O retrato que fez na altura mantém-se? Substancialmente mantém-se, infelizmente. Eu acho que há um problema muito grande na governação do futebol. Os modelos, as estruturas de funcionamento, de organização, de governação do futebol são as mesmas de há 70, 80 anos atrás, quando o futebol era uma atividade quase amadora de clubes e associações de amigos, e quando hoje em dia é um negócio multimilionário. E, portanto, é um bocadinho como nós termos um software ultramoderno, contemporâneo, e estar a tentar usar esse software num computador de 50 anos atrás. As coisas não vão funcionar. E os problemas na organização do futebol são fundamentalmente dois. Um, ao nível da representatividade e do exercício do poder, em que o futebol é dominado por um cartel político e por uma enorme concentração de poder. Nós não sabemos verdadeiramente como é que as pessoas são eleitas. Aqueles que participam nesse processo de eleição é, no fundo, um clube privado, restrito, não são verdadeiramente representativos. Há muitos interesses, desde os interesses dos jogadores de futebol, os interesses dos fãs, não têm forma de participação e de ver representar nisso. E, portanto, o que nós vemos é que são sempre as mesmas pessoas a ser eleitas. E se não são eles, depois são aqueles que eles indicam como seus sucessores. Isto vai desde o nível das federações nacionais ao nível da FIFA. Eu pedi a um assistente meu que fizesse uma análise de ver nas eleições para as confederações e para a FIFA, nos últimos 50 anos, quantas vezes é que um presidente dessas organizações tinha sido vencido e substituído nas eleições. Em 50 anos, em todas as confederações e na FIFA. Só uma vez isso aconteceu. Portanto, se nós tivéssemos uma democracia em que em 50 anos, em que nunca um governo perdia as eleições, nunca um Presidente da República perdia as eleições, nós acharíamos e identificaríamos imediatamente que haveria aí um sério problema. E basta ver, o Sr. Avalanche manteve-se 35 anos no poder, foi substituído pelo Sr. Blatter, que era o secretário-geral dele por 16 anos, e o Sr. Blatter só saiu, obrigado a isso, em virtude das investigações criminais em curso na FIFA, e depois de ter sido reeleito com à volta de 70% de votos, já conhecidos alguns desses escândalos, o que diz bem do grau de controle político existente e de concentração de poder e da falta de representatividade das eleições e do sistema democrático na FIFA. A isso junta-se o segundo aspecto, que é, não apenas temos esse problema de corrupção do próprio poder, mas depois os órgãos de controle, de fiscalização, não são genuinamente independentes. Quando procuram exercer, como eu procurei com os meus colegas, são rapidamente substituídos e, portanto, a sua independência não está garantida, porque se quando eles, como aconteceu, quando nós expulsámos algumas pessoas, tinham ou por suspeitas de corrupção, ou por conflitos políticos, como por exemplo o caso do vice-primeiro-ministro da Rússia, a FIFA tem uma regra que exige a neutralidade política, a qual invoca, por exemplo, para suspender federações quando os tribunais, num Estado, que colocam em causa a integridade das eleições, mas ao mesmo tempo acha normal ter no seu comitê executivo principal um vice-primeiro-ministro do governo. Isso não é uma violação do princípio da neutralidade política e da neutralidade face às organizações governamentais para a FIFA. Quer dizer, isso demonstra bem como a organização não consegue funcionar ao abrigo dos princípios de um Estado de Direito. Nós temos um português no centro do chamado Football Leaks, Rui Pinto, denunciante, ou um dos denunciantes deste Football Leaks, está em Portugal, em prisão preventiva, é suspeito de tentativa de extorsão e acesso ilegal à informação, entre outras coisas. Como alguém que procurou por dentro combater a corrupção e as irregularidades e ilegalidades no mundo do futebol, como é que olha para este caso e se
se acha, pergunto-lhe, que o Estado português devia garantir proteção a Rui Pinto, dado o interesse público que existe, neste caso, destas revelações que foram feitas por Rui Pinto. Eu acho que há dois temas diferentes e que nós temos de distinguir, desde logo, como sociedade, que é, uma é o conhecimento dessas informações. E elas permitem-nos e exigem-nos ter um debate público sobre elas, independentemente da regularidade com que elas foram obtidas. É assim que a maior parte dos escândalos internacionais são conhecidos a nível nacional. Portanto, nós ainda há pouco tempo em Portugal tivemos uma discussão sobre um relatório relativamente à Caixa, que era um relatório confidencial. Quando foi conhecido com base numa violação dessa confidencialidade. Ninguém em Portugal veio dizer que nós não podíamos estar a discutir a responsabilidade dos gestores da Caixa porque o relatório em que se baseava essa discussão era confidencial. E, portanto, o primeiro aspecto que me parece importante e que deveria demonstrar e que nós, como sociedade em Portugal, deveríamos ter consciência é que, independentemente da forma como aqueles dados foram obtidos, o facto de serem conhecimento público exige uma discussão sobre, desde logo, o conteúdo das questões éticas relativamente a isso. Seja a evasão de impostos, seja colocar em causa a integridade das competições desportivas. O segundo aspecto é já ao nível da investigação criminal, em que medida é que os dados que ali estão podem e devem ser usados, por exemplo, no combate a questões de fraude fiscal, no combate à corrupção e a situações desse tipo, chamado crime de colarinho branco. Eu acho que é muito difícil combater esse crime, muitas vezes, sem poder usar esse tipo de informação. Isso significa que, por um lado, o Estado deve fazer um equilíbrio entre não estar a criar incentivos para que as pessoas andem a fazer hacking de contas de outros e a ter acessos ilegais, mas, por outro lado, deve atender à importância que aquela informação pode ter para combater determinado tipo de criminalidade. E depois aí temos situações diferentes. É preciso distinguir se essa informação foi obtida com o objetivo apenas de divulgá-la por razões de interesse público ou se foi obtida pela pessoa em causa, por exemplo, para ser compensado financeiramente, para fazer chantagem financeira. E, portanto, consoante seja uma ou outra questão... E se forem as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que o Estado, nós, por exemplo, podemos ter uma lógica em que mitigamos a sanção penal aplicável a alguém que tenha tentado fazer uma chantagem em virtude dos interesse público daquela informação no combate de outro tipo de crimes. E depois temos de fazer outra coisa, que é, os Estados mais desenvolvidos no combate à corrupção não abdicam de usar essa informação desde que ela não tenha sido obtida pelas entidades públicas. Ou seja, o que nós não podemos criar é um precedente para permitir à nossa polícia que vai investigar as nossas caixas de correio sem uma autorização judicial. Isso não podemos. Mas se a polícia chega ao conhecimento dessa informação, mesmo que ela tenha sido obtida ilegalmente por um terceiro, a maior parte dos Estados ocidentais e a maior parte dos Estados que querem combater eficazmente esse tipo de crimes, acham que essa informação deve poder ser utilizada. Porque aí não foi o próprio Estado que agiu de forma ilegal na obtenção dessa informação. Muito bem. A terminar, e ainda no futebol, mas noutra área, digamos assim, é um conhecido adepto do Sporting. Perguntava-lhe como é que olha para esta época do Sporting e se a prazo, aproveito já para lhe perguntar também, se a prazo põe de parte uma eventual candidatura à presidência do Sporting. Em primeiro lugar, olho como positiva esta época, sobretudo depois do que se passou no verão passado, no qual eu acabei por ter tido algum papel, e aliás já agora é um exemplo positivo, porque que dos sócios do Sporting terem tido a consciência de que o comportamento do seu presidente não era ético, ainda que não tenha havido nenhuma decisão judicial a declarar alguma ilegalidade ou alguma criminalidade desse comportamento. Mas houve a capacidade de fazer uma avaliação ética daquele comportamento do presidente do Sporting, que levou os sócios do Sporting, eles próprios, a tomar a decisão de substituir e, do meu ponto de vista, adequadamente. E, portanto, depois de tudo o que passou, ter conseguido, no fundo, 2 títulos, que foi o mesmo que o clube conseguiu ao longo dos últimos anos, penso que é um resultado muito positivo. Acho que há muitas feridas dentro do clube ainda, que temos de sarar, e tem de haver a capacidade de voltar a gerar unidade dentro do clube. Espero que isso seja possível. Mas acho que é uma avaliação positiva. Quanto ao futuro, eu disse-o nessa altura, quando me perguntaram desde logo no verão, que enquanto eu estiver em Florença, essa questão não se coloca. E que, em qualquer caso, eu defendo um modelo de governo diferente para os clubes de futebol,
até para evitar que eles repliquem os mesmos problemas que eu identifico na FIFA, que é, desde logo, uma excessiva concentração de poder nos seus presidentes. E, portanto, defendo um modelo em que o presidente do clube é diferente do presidente da SAD. Se esse modelo viesse a ser viável e eu estivesse em Portugal, depende das circunstâncias, mas não excluiria um dia poder vir a intervir no meu clube de uma forma desse tipo. Muito obrigado por ter vindo Obrigado, ao TDM Entrevista. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.